Temos visto recentemente as ações de diversos brasileiros que estão sendo ou processados pela Procuradoria-Geral da República ou investigados pela Polícia Federal, gerando reflexos nocivos à economia e à sociedade brasileira. Então, como disse o ministro Gilmar Mendes, é uma verdadeira traição à pátria. Flagrantemente essas condutas impregnadas com a coroque da defesa de escusos interesses pessoais e o sabor amargo da traição à pátria e ao povo brasileiro. A insistência dessa organização criminosa na implementação de medidas nocivas e agressões espúrias, agressões internacionalmente consideradas espúrias e ilegais contra autoridades públicas brasileiras, o modus operandi golpista é o mesmo. Ameaças diretas: ou vocês votam anistia, ou as tarifas vão continuar, ou vocês votam anistia, ou vocês também terão aplicada a lei da morte financeira. Engana-se essa organização criminosa ao esperar que a permanência e continuidade dessa torpe coação possa, de alguma forma, gerar uma covarde rendição dos poderes constituídos brasileiros. Senhor, seu cartão não passou na maquininha. Tem alguma coisa errada com o cartão. Maldita Magnitsky. Senhor, seu passaporte está bloqueado. Não será possível embarcar. Maldita Magnitsky. Senhor, não tô conseguindo fazer o Pix na sua conta. Tá dizendo que a conta tá bloqueada. Maldita Magnitsky. Transação negada. Conta bloqueada. Maldita Magnitsky. Agora vou assistir um filme no streaming? O quê? Perdi a conta? Maldita Magnitsky. Senhor, infelizmente o pagamento não foi autorizado. Parece que a conta está bloqueada. Maldita Magnitsky. Pronto, senhores, já podemos começar a reunião. Ué, por que caiu a chamada? A maldita Magnitsky. Amor, pede um Uber pra gente ir no restaurante. Não posso, amor. A Uber é empresa americana. Maldita Magnitsky. Are you ready? Are you open to negotiate with Brazil? The Brazilian president Lula said you'd like to call. He requests a conversation. Would you talk to him now? Are He you can open talk to me negotiate? anytime he wants. So are you open to tariffs? Are Yeah, he can negotiable? talk to me anytime he wants. What is on the table for Brazil? Well, we'll see what happens, but I love the people of Brazil. Whatever you want to talk Why you say if you whatever I love the people of Brazil. So why do you Submarine tariffs? They don't close to be Russia. related to trade, Because Mr. President. the people running Brazil did the wrong thing. Whatever. Você já pagou os seus impostos em dia hoje? Se não pagou, corra pagar. O painho Lula precisa bancar mais 273 cargos que ele resolveu criar, mesmo no meio de toda a crise financeira. Inclusive, essa criação gerou alerta de riscos de governança. Mas ele optou por ignorar. Esses cargos não são para aspectos técnicos que vão melhorar empresas ou algum aspecto de interesse público. São simplesmente para nomeações políticas, sem qualquer qualificação. E aí o que o Lula faz? Transforma esses cargos em cabide de emprego, para ampliar ainda mais a sua interferência e a sua possibilidade de nomear comparsas. Tem o caso do BNDES, que é controlado pelo Mercadante. E o banco ganhou subchefe de gabinete, o número de cargos ali elevou para 56. E tem cargos que ultrapassam inclusive o teto, como no caso do Danilo Molina, que ganha mais de 46 mil reais por mês e é um jornalista do PT. O caso do Grupo Hospitalar Conceição, no Rio Grande do Sul, é de revirar o estômago. A estatal atende a população via SUS e teve um aumento de 331% dos cargos. E aí quando nós olhamos os nomes, a coisa piora. Sanjay Aquino, ex-assessora do Paulo Pimenta. Isso não me parece uma rede hospitalar, me parece um clube de amigos do PT pago com o suor do trabalhador. Isso é loteamento do Estado. Isso não é o Brasil do futuro, isso é o Brasil com os pés e os olhos no passado. Ataques, muita perseguição. Eu passei várias noites sem dormir
por conta das atitudes de Alexandre de Moraes, eu sei como ele trabalha, eu sei como ele faz, com medo de eu ser calado, de eu não poder agir, de eu não poder dar o sustento à minha família, que é o mais importante, junto com o país. E tudo isso que ele vem fazendo, agora ele acabou, não sei se você está sabendo, ele acabou de bloquear todas as minhas coisas, né? Que é a forma com que ele age aí, ele vai tolhindo financeiramente, economicamente as pessoas, para que elas se reduzam a nada e ele continue fazendo o que ele faz. Mas ele não vai me calar, eu não tenho medo dele. Quais pessoas podem dar entrevistas? Marcinho, Marcola, Beira-Mar. E o Jair? Esse não. Alexandre, o Janones, que fez rachadinha, pode dar entrevista? Pode sim. E o Jair? Esse não. Professor, e o Bolsonaro? Ei, você quer que fechem a escola? Não pode falar esse nome aqui não. Senhor, já restringimos o acesso ao conteúdo do Jair. Muito bem. Mas algumas pessoas estão compartilhando materiais antigos. Inclua esses também. Tira ele do ar agora. Olha, o Careca, Sandame, vem. O Careca tá vendo o programa. Voltamos já com uma receita de pão. Senhores, bloqueamos ele nas redes. Muito bem. Mas ele ainda tá com Wi-Fi em casa. Manda cortar. Ontem foi muito mais do que as pessoas viram, cara. Você já viu algum político mandar dedo do meio pra alguém? Que eu me lembre, não. Não. Porque o político, ele tá sob uma democracia que ele pode ser retirado pelo voto. Aquilo dali foi a externalização do que ele se sente. Meu irmão, eu tô aqui no jogo do Corinthians, num clássico, que só tem torcida do Corinthians. Eu sou corintiano e eu tô mandando alguém tomar no... Eu sou a lei, amigo. Ele não pensa nem na possibilidade de perder a popularidade. Ou de tipo, isso aqui vai ficar ruim pra mim. Não importa. Ele decide tudo. Alguém deve ter falado lá, né? Ó, juiz ladrão. Ele achou que era pra ele. Tô brincando. Piadinha, humor. Mas, pra pensar. Se alguém chega, um cidadão comum e faz o mesmo, que o Alexandre de Moraes, ó, o que você acha que ia acontecer? Por isso que ele tem a tranquilidade de mandar qualquer pessoa ir tomar. Porque ele é a lei. Gente, essa manifestação do Alexandre de Moraes agora no STF, nesse retorno do segundo semestre do STF, é uma declaração de guerra contra o povo. Vocês viram isso? É literalmente isso. Vejam só, essa gravata preta tem um significado, nitidamente com raiva, nitidamente parcial. E tem mais, esse pronunciamento aqui, além de declaração de guerra, é o Estado se declarando Leviatã, é o Estado contra o povo, literalmente é o poder do Estado contra o povo, é nítido o discurso, já vou rodar aqui para vocês. Ele também declarou aqui que o Eduardo Bolsonaro está com mandado de prisão. Ele deu uma escorregada aqui e chamou o Eduardo Bolsonaro de foragido. Foragido é o termo técnico para alguém que está com mandado de prisão. Só que o mandado de prisão está em sigilo. Tá? Então existe um mandado de prisão com toda certeza em sigilo contra o Eduardo Bolsonaro. Mas diz muito essa postura. Veja o sistema. O sistema não vai ruir tão fácil. Tá? Não se enganem. Tem muita gordura para queimar ainda. Esse sistema tem muita gordura para queimar. Tá? Essa manifestação que começa com o Barroso abrindo a sessão, fazendo um discurso para inglês ver, o Barroso que está nitidamente abalado, óbvio, né? Mas aquele famoso discurso da arte da guerra, não vamos entregar a posição, né? Não vamos colocar a bunda na janela, mostrou ali força, embora nitidamente abalado, mas ele tem toda a pressão da corte em cima dele tem que proteger a corte, né? E aí ele passa a palavra para o Alexandre de Moraes, e o Alexandre de Moraes faz isso. Ó. Fala agora o ministro Alexandre de Moraes. Gonê, inicia o presidente agradecendo as palavras de Vossa Excelência, as palavras do eminente ministro Gilmar Mendes, e as recebo não só pessoalmente, mas... Por que ele, só um adendo aqui, só um aposto, por que ele fala do Gilmar? Porque o Gilmar é o cara que está por trás do Alexandre de Moraes, tá? O Gilmar é o cara que manda ali na corte, tá? Então até 2030, que é a aposentadoria do Gilmar se aposenta compulsoriamente 75 anos em 2030. Então até 2030 o Alexandre de Moraes está blindado. Tá? Não achem. Tá? Existe um racha? Existe.
Existe. Até vamos falar disso em outro vídeo, tá? Existe um racha. Mas enquanto o Gilmar estiver na corte, o Alexandre de Moraes está protegido. O Gilmar não vai permitir que a corte entregue o Alexandre de Moraes para os leões. O Gilmar não vai permitir, porque o Alexandre de Moraes, ele é uma criação do Gilmar, tá? O Gilmar é o cara por trás e que blinda e que protege o Alexandre de Moraes. Mas principalmente recebo-as institucionalmente como ministro do Supremo Tribunal Federal. Presidente, temos visto recentemente as ações de diversos brasileiros que estão sendo ou processados pela Procuradoria-Geral da República ou investigados... Nós contra eles, olha o discurso. ...pela Polícia Federal, estamos verificando diversas condutas dolosas e conscientes de uma verdadeira organização criminosa que de forma jamais anteriormente vista em nosso país... Não está preocupado com narcoterrorista, com narcotraficante, com corruptos, não. Está preocupado com o povo que luta por liberdade e que fiscaliza a corte. Age de maneira covarde e traiçoeira. Covarde? Covarde? Tem mais de 1.000 condenados como golpista porque se manifestaram com camisa verde e amarela desarmados. Estão presos a penas que traficantes nunca tomaram no Brasil, que homicidas nunca tomaram. E covarde ao povo? Com a finalidade de tentar submeter o funcionamento deste Supremo Tribunal Federal ao crivo de um Estado estrangeiro. Tribunal que nem deveria estar conduzindo esse processo. Vamos lembrar que não tem ninguém com prerrogativa de foro. Esse processo, que nem deveria existir, porque esses fatos sequer são criminosos, se existisse, deveria estar em primeiro grau. Vamos só lembrar disso, tá? Age, repito, de maneira covarde e traiçoeira. Covarde porque esses brasileiros pseudo-patriotas encontram-se foragidos e escondidos fora do território nacional. Foragidos. Tem mandado de prisão para Eduardo. Tem mandado de prisão para Eduardo com toda certeza. Aqui ele escorregou. Não tiveram coragem de continuar no território nacional. E traiçoeira... Coragem. Falando em coragem, todo o poderio por trás, quantos seguranças, toda a polícia por trás, quer falar em coragem. Essas condutas, porque atuam por meio de atos hostis, mentirosos. Que tal? Mentirosos, né? Felipe Martins viajou? Felipe Martins ficou 6 meses preso por uma viagem que não fez, por um documento falso que a Polícia Federal trouxe ao processo para prorrogar sua prisão de forma ilegal. Isso é argumento mentiroso. Derivados de negociações espúrias e criminosas com a patente finalidade de obstrução à justiça e a clara, flagrante finalidade de coagir essa corte no julgamento da ação penal 2668, ação penal do núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado do dia 8 de janeiro. Golpe de Estado desarmado, golpe de Estado sem forças armadas. Quando a gente fala golpe de Estado sem forças armadas, é que as forças armadas era do Lula. Dia 8 de janeiro, os comandantes das forças armadas eram do Lula. Desde dezembro, o Bolsonaro já tinha dado as forças armadas pro Lula. Golpe de Estado sem forças armadas, sem arma. Meu Deus do céu. Gerando, presidente, ministra, ministros, gerando com essa maneira covarde e traiçoeira de atuar, gerando reflexos nocivos à economia e à sociedade brasileira. É que vocês estão salvando a economia do Brasil. Essa insegurança jurídica que vem da corte é tudo que a economia brasileira precisa. O Brasil está leproso perante o mundo por causa da insegurança jurídica causada por vocês. Como disse o ministro Gilmar Mendes, é uma verdadeira traição à pátria, uma traição covarde e traiçoeira. Há fartas provas nas investigações comprovando essas condutas ilícitas. Porém, presidente, mais do que esses ataques criminosos, o que se observa são condutas ilícitas e imorais de brasileiros, flagrantemente essas condutas imorais. Imoral é prender 1.000 inocentes. Imoral é não respeitar o devido processo legal. Imoral é um pronunciamento como esse. Isso é imoral.
O juiz que dá entrevista, o juiz que tem raiva do investigado, o juiz que tem ódio do acusado, isso que é imoral. Dudas impregnadas com a corocre da defesa de escusos interesses pessoais e o sabor amargo da traição à pátria e ao povo brasileiro. Traidores da pátria, né? Discurso de Venezuela, de Nicarágua. É assim que começam as ditaduras. Vamos perseguir os traidores da pátria, salvando a democracia. Discurso bem perigoso. Afirmações, principalmente nas redes sociais, assumindo autoria de verdadeira intermediação com o governo estrangeiro para a imposição de medidas econômicas contra o próprio país, que resultaram em taxação de 50% dos produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos da América. Para que com isso haja uma pressão política e social contra os poderes judiciário e legislativo, com consequente interferência no andamento das ações penais em andamento que já se encontram em fase de alegações finais. Se encontra em fase de alegações finais, ou seja, esse processo que eu sou juiz, que eu tenho raiva dos réus, eu já vou terminar. Um discurso perigoso, um discurso extremamente parcial, que não poderia ter ocorrido. Certamente não poderia ter ocorrido. Esse discurso aqui diz muito, tá, gente? Isso aqui diz muito sobre a parcialidade desse julgamento, sobre o risco de já ter uma sentença pronta. Com certeza já há uma sentença pronta. É realmente preocupante esse discurso para a segurança jurídica do nosso país. Veja que eles não vão recuar, né? O sistema está de mãos dadas e o Brasil vai sangrar muito ainda economicamente por causa dessas decisões de perseguir opositores políticos. Isso é muito preocupante. Um deles já quase em fase final de alegações finais, os outros iniciarão a fase das alegações finais e ainda esse semestre, obviamente, pedindo pauta ao eminente presidente da turma, ministro Cristiano Zanin, nós julgaremos todos os responsáveis pela tentativa de golpe, dentro do devido processo legal, do respeito à ampla defesa, do contraditório, inadmitindo... mandando um advogado calar a boca, caçando a palavra do advogado, ampla defesa. Inadmitindo qualquer ingerência interna ou externa na independência do Poder Judiciário, com serenidade, competência e coragem. Obrigado, presidente. Vocês viram isso, né? Esse é o processo que ainda chamam de devido processo legal. Um jogo de cartas marcadas, uma fala que diz muito, tá? E não se vê um ministro da Suprema Corte em nenhum país democrático se pronunciando dessa forma. Com toda certeza, os Estados Unidos nunca viveu isso e dificilmente viverá. Agora, Nicarágua, Venezuela, se vê condutas como essa. É o discurso de nós contra eles, é o Estado Leviatã. O discurso de nós contra eles só se vê em ditaduras. Eu sou Jeffrey Chiquini, eu sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos.